Olá pessoal, agora de um modo diferente nós vamos para a nossa aula de Skimming and Skinning, que são as técnicas de leitura em língua inglesa. Eu sou a professora Letícia e espero que vocês compreendam todo o conteúdo que agora a gente vai apresentar de uma forma diferente. Nós vamos ter tanto a minha imagem agora, quanto os slides, né? E o nosso conteúdo, sempre bom lembrar, que vai estar disposto já lá no Classroom, lá nas nossas aulas do Classroom. Então, quem puder acompanhar o que tem lá para que a gente possa compreender tudo certinho, tudo direitinho, é sempre interessante. E nós vamos agora para a nossa aula de hoje. Então, o que é o scanning e o skimming? Então, tanto no idioma materno quanto no estrangeiro, o uso de técnicas de leitura são fundamentais em situações como realizar um exame de ingresso para uma pós-graduação ou mesmo para responder à prova do Enem, por exemplo. Como o inglês geralmente é exigido, é natural que se conheçam as práticas skimming e scanning. Dessa forma, esse é o momento de saber mais sobre essas estratégias e a importância do uso de métodos de leitura. Então, nesse primeiro contato que nós vamos ter com o scanning e o skimming, a gente precisa primeiro ter esse objetivo da leitura. E o que é esse objetivo da leitura? Aqui diz que o primeiro ponto que precisa ser observado é o objetivo que se tem com determinada leitura. Vejamos de uma forma mais prática. Imagine que você precisa de uma informação mais geral dentro de um texto ou que esteja relendo para compreender melhor o assunto. Nesse caso, é natural que se faça uma leitura mais vasta, embora superficial. Essa é a técnica skimming. Por outro lado, caso a sua busca se resuma em apenas encontrar uma informação específica, é quase intuitivo que se faça uma leitura mais rápida até se deter na informação desejada. Nesse caso, usa-se o scanning. Então, nós vamos ter esses dois modos, de leitura na língua inglesa, o scanning e o skimming. O skimming vai ser justamente essa leitura completa dentro do texto, essa procura não superficial, mas sim uma leitura vasta, uma compreensão mais adequada dentro do texto. Já o scanning, não. O scanning ele vai ser quando a gente vai procurar dentro do texto em inglês alguns objetos, algumas palavras específicas para que a gente consiga compreender aquilo que nós queremos. Então, todas as vezes que nós vamos fazer interpretações de texto nas provas de Enem, não sei se vocês já fizeram a prova, quem fez já tem esse acesso, já sabe como é que funciona. Nós temos sempre alguns textos e desses textos nós temos questões interpretativas. Então, é muito importante que a gente utilize desses objetos, para que a gente consiga compreender. Então, tanto a forma de ler o skimming quanto o scanning vão ajudar a gente nessa interpretação para que a gente consiga chegar a um resultado positivo dentro da nossa nota. Nesse nosso slide, a gente vai trabalhar com a eficácia da leitura, que é outro aspecto que faz diferença e que pode ser usado tanto em uma técnica quanto em outra, e a eficiência com que o texto é lido. O método de leitura dinâmica, aqui, ele vai ser retratado como uma coisa principal. Então, ler dinamicamente é algo que vai facilitar com que a gente compreenda o texto. Então, aumentar a velocidade com que se lê um texto ajuda tanto no processo de procura por uma informação, quanto na compreensão geral do escrito. Essa prática auxilia mesmo na gestão do tempo, como quando se realiza uma avaliação, por exemplo. Nesse sentido, é válido o uso de conhecimento prévio sobre o assunto, bem como um aprofundamento nas estruturas gramaticais do texto. Você verá que isso aumenta a agilidade da leitura até mesmo em outra língua, podendo ser aplicado inclusive no inglês. O skimming, então, que é a nossa primeira prática de leitura em língua inglesa, consiste em observação dos textos apenas para detectar o assunto geral, sem nos preocuparmos com os detalhes. Por isso, devemos atentar para a disposição do texto, compreender os parágrafos introdutórios e conclusivos, além, claro, de observar os elementos não verbais, como imagens e gráficos, tabelas e etc. Busca-se nessa estratégia detectar o sentido geral do texto por meio de dicas como cognatos, falsos cognatos, palavras conhecidas, termos destacados. Nesse sentido, o conhecimento prévio da língua inglesa é muito importante para a execução dessa prática. Então, o conhecimento dentro da língua inglesa, na estratégia do skimming, ele é mais cobrado. Então, se a gente tem um prévio conhecimento, sabe alguma coisa ou outra sobre a língua inglesa, sobre as palavras em inglês, a técnica do skimming ela vai ser mais tranquila e vai ser a melhor técnica utilizada. Já quando a gente está falando de skimming, que é a outra técnica de leitura em inglês, que ela vai consistir em quê? Em correr os olhos pelo texto até localizar a informação específica desejada. Exemplos típicos são o uso do dicionário para obter informações sobre o significado de palavras,
ou a utilização do índice de um livro para encontrar um artigo de interesse. As etapas do scanning consistem em ler primeiramente a questão, identificar palavra-chave de pergunta, que na maioria das vezes é um substantivo, procurar o significado dessa palavra caso a questão esteja em português e for permitido o uso do dicionário, localizar no texto a palavra-chave da questão, passando rapidamente os olhos, ler somente o parágrafo em que encontrou a palavra-chave, pois a maioria das vezes a resposta estará nele. Então, a técnica do scanning, diferente da skimming, ela vai consistir na gente procurar no texto palavras-chave. E essas palavras é que vão dar todo o sentido. Então, se a gente procura uma única palavra e nessa palavra a gente encontra todo o contexto que a gente necessita para responder as questões lá da nossa prova, pronto, utilizamos a técnica do scanning. Na atividade dessa aula, nós temos então um texto sobre Charlie Chaplin, que vocês vão ler esse texto e responder as questões que vão estar disponibilizadas lá no nosso Classroom. O texto eu vou ler aqui com vocês para que vocês compreendam e eu espero que vocês respondam de forma correta, tá bom? E de maneira fácil. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin as one of the famous stars in the story of the cinema. He was certainly the most famous comic actor of the cinema. His first films were in the age of silent movies. He wrote and directed nearly all of his films and composed the music of all his sound pictures. Charles Spencer Chaplin was born in 1889 in London. His family was poor and had children. In 1990, he left Britain for the USA. In 1914, he made his first film. In his film, he created the character of a little man who always faced life with courage. Chaplin was married 4 times. He had 4 kids. In 1952, he left the USA with his family and lived in Switzerland until his death. Espero que vocês compreendam. Aqui no texto nós temos algumas informações importantes que vão ser respondidas lá na nossa atividade do Classroom, mas que já está aí de maneira bem tranquila. Nós conseguimos identificar várias informações aqui, por exemplo, onde ele nasceu, se ele casou ou não e quantas vezes, teve filhos, onde ele morou e quando ele morreu. Bom, pessoal, por hoje é só. Nós nos vemos então na nossa próxima aula e até a próxima.